Semana J+. Oferecimento. Novo WhatsApp West Rock. Mande um oi agora mesmo. E Band. Veste você, veste a vida. Oposição pede abertura de CPI para investigar compra de livros pelo governo Beto Passos. GAECO cumpre mandado na casa do ex-prefeito de Monte Castelo e empresário de Papanduva. Canoinhas fecha agosto com o menor número de mortos por Covid-19 desde fevereiro. Caminhoneiros planejam fechar BR-280 em Canoinhas em protesto pelo voto impresso e impeachment do STF. Morre mãe que lutou com um ex-genro para defender a filha em Três Barras. E ainda vamos relembrar o dia em que Canoinhas virou cenário de filme. Estes são os destaques do Semana J+. Fique com a gente! O mês de agosto foi o menos mortal em relação à pandemia de Covid-19 desde fevereiro em Canoinhas. Morreram por causa da Covid, aqui na cidade, durante o mês de fevereiro, 4 pessoas. Dali em diante, o número só aumentou. Foram 17 mortos em março, 12 em abril, até chegar ao pico de 30 mortos em maio, o mês mais mortal da pandemia até agora em Canoinhas. Em junho, houve um recuo para 19 mortes. Julho registrou 9 óbitos e agosto fecha agora com 6 óbitos. No estado de Santa Catarina, o mês de agosto foi também o menos mortal de 2021 em relação à Covid-19. Falando desta semana, vamos ao mapa. Porto União tem 30 casos ativos da doença e 90 mortes computadas até o momento, uma a mais nesta semana. Eriniópolis não tem nenhum caso ativo da doença e continua com 14 mortos desde o início da pandemia, nenhuma morte registrada nesta semana. Canoinhas tem 122 casos ativos da doença e divulgou 3 mortes nessa semana, chegando a 142 mortos no total. Bela Vista do Toldo tem 13 casos ativos e segue com 5 mortos, nenhuma morte registrada nesta semana. Major Vieira tem 25 casos ativos e 8 mortos, um deles nesta semana. Três Barras tem 43 casos ativos e 66 mortos, nenhuma morte registrada nesta semana. Em Monte Castelo, são 25 mortes registradas desde o início da pandemia e 1 caso ativo apenas. Em Papanduva, 3 casos ativos e 46 mortos desde o início da pandemia, nenhum nessa semana. Mafra não divulga casos ativos e registrou mais uma morte nessa semana, chegando a 124 mortos desde o início da pandemia. Por fim, Itaiópolis não divulgou casos ativos nesta semana e tem 51 mortos desde o início da pandemia, nenhum registrado nesta semana. Vocês se lembram do pequeno Anthony Milman de Moura Bueno, de Canoinhas, aquele menininho de 1 ano e 8 meses que passou pela segunda cirurgia em seu coraçãozinho no final de abril? Aí ele recebeu alta da UTI em junho e passou a se recuperar em casa. A gente acompanhou a chegada dele em Canoinhas. Pois é, para surpresa da família, ele acaba de ser diagnosticado com Covid-19. A avó do Anthony, a Marli de Moura Bueno, contou que ele está isolado com os pais e que apresenta sintomas leves da doença a princípio, com pouca febre. Ele foi diagnosticado com Covid no começo desta semana. Os médicos que operaram o menino em São Paulo e a doutora Viviane Zanola, aqui de Canoinhas, estão acompanhando o Anthony. Na segunda-feira agora ele tinha uma consulta em São Paulo, mas claro, foi cancelada. Um homem foi morto a pauladas no domingo em Itaiópolis. O caso ocorreu por volta das 2h30 da manhã no bairro Interior. A vítima, de 41 anos, estava em um bar com seu irmão e teria negado carona a outro homem presente no local. Em seguida, o irmão do homem e outros 2 teriam chegado no local e iniciado as agressões. Após o ataque, o homem foi levado ao hospital pelo irmão, mas não resistiu aos ferimentos e chegou no local já sem vida. A polícia militar teria tomado conhecimento do caso depois do óbito, quando a equipe do hospital entrou em contato. É grave o estado de saúde de uma ciclista que sofreu um acidente no centro de Canoinhas na madrugada de segunda-feira. O acidente foi registrado na rua Francisco de Paula Pereira, no centro. Ela foi atropelada por um Ford Focus. A moça foi internada no Hospital Santa Cruz, onde passou por uma cirurgia e segue internada na unidade de terapia intensiva UTI. Ela sofreu politraumatismo craniano, fratura em várias costelas, vértebras e pelve, além de hemotórax, que é um acúmulo de sangue entre o pulmão e a parede torácica. O Ministério Público de Santa Catarina ingressou com ação penal contra 14 pessoas que supostamente integram uma facção criminosa que atua aqui na região do Planalto Norte.
Entre os denunciados estão os supostos comandante regional e o chefe da facção em Mafra. O grupo criminoso estaria atuando de forma organizada no tráfico de drogas na região. A ação penal demonstra que os integrantes da organização atuavam de forma coordenada, alimentada pelo pagamento de dízimos e com funções individuais bem definidas, apuradas a partir do material apreendido no cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa de um dos membros desse grupo em janeiro deste ano. Morreu na manhã desta sexta-feira a Sônia Correia. Ela estava internada na UTI do Hospital Santa Cruz de Canoinhas desde 25 de agosto, quando foi esfaqueada com 2 perfurações na barriga pelo ex-genro Carlos Alberto Becker Ribeiro ao tentar salvar a filha, também assassinada por Ribeiro, que posteriormente foi morto pelo filho da Sônia. Esse caso chamou bastante atenção na semana passada, dada a violência. Esse rapaz, ele morava em Joinville e tinha se separado da Thaís, que veio morar com os pais em Três Barras. Ele então descobriu que ela estava em Três Barras, veio até a cidade, perseguiu ela e a mãe dela, a Sônia, no caminho da escola dos irmãos da Thaís até a casa da família, invadiu a casa, esfaqueou a Thaís e aí a mãe, quando foi tentar salvar a filha, também acabou esfaqueada. Esse rapaz, o Carlos, foi assassinado pelo irmão da Thaís. Ele tinha uma espingarda, deu um tiro, mas não acertou no Carlos. Na sequência, eles entraram em luta corporal. O irmão da Thaís conseguiu retirar a faca das mãos do assassino e aí acabou matando o Carlos. Por conta deste assassinato, o irmão da Thaís está respondendo um processo em liberdade. Caminhoneiros planejam fechar BR-280 em Canoinhas em protesto pelo voto impresso e impeachment do Supremo. E ainda vamos relembrar o dia em que Canoinhas virou cenário de filme. Nós voltamos em 1 minuto. Na West Rock, manter um diálogo aberto e transparente com a comunidade é um compromisso. Por isso, lançamos um novo canal de comunicação, o WestZap West Rock. Tire suas dúvidas, conheça as nossas ações e envie sugestões de onde estiver e a hora que quiser. O número é 47 99611 8376. É só escrever oi para começar a navegar. West Rock, vencendo junto com a nossa gente. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, negou novo pedido de liberdade para o prefeito de Bela Vista do Toldo, Adelmo Alberti. Este é o segundo pedido de habeas corpus negado a Alberti pela Corte. Outros pedidos já haviam sido negados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dessa forma, a tendência é que o Adelmo, a exemplo do Orildo Severnini, o ex-prefeito de Major Vieira, seja sentenciado preso, já que o STJ é a última instância possível de se recorrer. Embora ainda esteja em segredo de justiça, a sexta fase da Operação Et Pater Filium começa a ser desvendada a partir de relatos de pessoas investigadas e testemunhas. Essa sexta fase da operação aconteceu nesta semana, na quarta-feira. O J+, conseguiu confirmar com diferentes fontes que os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas casas do ex-prefeito de Monte Castelo, Cirineu Ratoshinski, do empresário Gildo Lisboa, em Papanduva, do empresário Leandro José Muck, em Itajaí, e na Câmara de Vereadores de Major Vieira, onde foram apreendidos o notebook e documentos do vereador Laércio Sobsack, ex-secretário de Educação do governo Orildo Severnini. Gildo é um dos 3 presos na quarta-feira, mas a gente não conseguiu confirmar quem são os outros 2 presos nesta sexta fase da operação. Segundo o Ministério Público divulgou, nesta fase, investigam-se atos de fraudes à licitação, peculato, desvio e lavagem de dinheiro referentes a contratos de prestação de serviços de ônibus. As investigações indicam que, apesar de contratadas para prestarem serviços de transporte de alunos,
as empresas não forneciam os motoristas, o combustível e nem executavam a manutenção dos ônibus, custos que eram arcados pelo município de Major Vieira e propiciavam um desvio de valores. Os vereadores canoinhenses de oposição, Juliana Maciel, Tatiane Carvalho, Zenilda Lemos e Marcos Homer, vão pedir à presidente da Câmara de Vereadores, Gil Baiano, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para apurar sobre possíveis irregularidades em convênio realizado entre o governo do Estado e a Prefeitura de Canoinhas na aquisição de material didático para a Secretaria de Educação. Eles apresentaram um pedido em uma coletiva de imprensa. Durante a coletiva, eles detalharam o parecer da Controladoria Geral do Estado, a CGE, emitido no ano passado, apontando a ocorrência de dano ao erário público na compra dos livros com sobrepreço. O convênio, no valor de R$ 2.300.000, foi assinado pelo prefeito Beto Passos junto ao governo do estado em 2017. Nós recebemos esse relatório da Controladoria em março deste ano. A partir daí, nós começamos a estudar os outros materiais que tivemos acesso, como, por exemplo, as várias respostas de requerimento do vereador Paulinho Basílio na época. Ele fez alguns requerimentos e houve respostas por parte da escola. Então, nós começamos a nos reunir, semanalmente, para dar o próximo passo. Vimos vários documentos e chegamos à conclusão que é necessário, sim, o requerimento para a instauração de uma CPI para poder elucidar melhor os fatos. Eu foco em 2 fatos, que é esse sobrepreço realmente de material que chega a quase 900%, além daquilo que estava sendo oferecido pela mesma empresa no site dela na internet, e a questão de um número exacerbado de livros que não foram entregues, conforme aponta o relatório, que os membros da corregedoria vieram em loco, então, fazer essa análise pelo que aponta esse relatório, e realmente esses livros não estavam nem com os pais e nem na escola. Então, foram os 2 fatos que mais me chamaram a atenção quando nós nos deparamos com o caso dos livros. Que o município abriu um processo interno para apurar esses fatos. Só que a gente decidiu pela instauração da CPI porque nós não tivemos essas respostas. Tanto os requerimentos, eles não nos deram essa resposta, quanto o município não deixou de maneira explícita o seu processo interno. Então, para nós, é importante a abertura da CPI para que a gente utilize daquilo que nós temos de prerrogativa aqui para esclarecer os fatos. Se nós tivéssemos o real culpado, nós estaríamos na Polícia Civil ou no Ministério Público. Então, é por isso da abertura da CPI. Então, no requerimento que nós vamos estar protocolando, nós mencionamos 5 vereadores de acordo com a proporcionalidade, de acordo com o nosso regimento interno. No entanto, Ednei, nós sabemos que quem participa da mesa, então, já está impedido legalmente pelo nosso regimento interno de participar da comissão parlamentar de inquérito. Mas nós não podemos esquecer que é a responsabilidade dos 10 vereadores a transparência, a ética e apuração de fatos, Porque nós fomos eleitos para legislar e uma das atribuições é a fiscalização. Então, a nossa preocupação, não temos preocupação com relação a isso, estamos muito tranquilos porque entendemos que é papel dos 10 vereadores e que assim vai ser feito. Até porque nós temos a população que está por dentro de todos os fatos, através da imprensa, muito bem noticiada, e isso vai dar um respaldo muito grande para que o processo seja levado como precisa ser. Nós vamos pedir, então, vamos protocolar o requerimento de abertura e depois nós ficamos, então, o presidente tem as suas atribuições, e a partir disso ele vai nomear os membros nomeados, então nós começamos o processo da Comissão Parlamentar de Inquérito. Em nota, o município nega qualquer irregularidade na compra dos livros. A chuva fraca que caiu no fim de semana, menos de 1 milímetro, decepcionou quem esperava abastecer cisternas e melhorar a irrigação das plantações do Planalto Norte. Como choveu muito pouco em agosto, a EPAG-CIRAM, órgão que monitora as condições climáticas em Santa Catarina, emitiu alerta sobre o risco de estiagem na região. O nível do rio Canoinhas está em 1,20 m de cheia. E após 36 dias internada, a jovem Kailana Godoy Clark deixou o Hospital São Brás de Porto União. Foram 33 dias em uma unidade de terapia intensiva, UTI, e outros 3 em um quarto clínico. Na saída,
Amigos e familiares aguardavam CAI, como é chamada pelos íntimos. Cartazes, música e palmas fizeram parte da festa. A Kailana segue agora então em tratamento em casa. Ela sofreu um acidente em 25 de julho, aqui em Canoinhas, na BR-280. As manifestações nacionais em favor do presidente Jair Bolsonaro, programadas para terça-feira, 7 de setembro, terão reflexo também em Canoinhas e região. É o que promete o presidente da União Brasileira dos Caminhoneiros, Francisco Burgert, em entrevista ao programa Fala Cidade da 98 FM. Então, só para recapitular, vai ser feito a partir das 7 da manhã. A carreata 9 horas da manhã. 9 da manhã, mas 7 horas vocês já pretendem fechar a BR-280. Fechando a pista. Fechando a pista, em 3 pontos. Em 3 pontos. Uhum. Trevo da CIA, Fiat e Aparecida. Nos modos que foi 2018. Porém, é como eu estou falando, haverá liberação de veículos pequenos, viaturas oficiais, oxigênio, material hospitalar, enfim. Pessoas com comorbidades, com carga doenças, viva. Carga viva, insumos, ração. Porém, isso tudo não vai ser de forma efetiva durante todo o protesto. Por isso que eu quero passar e deixar bem claro para todos. Então, no dia 7, nós iniciamos a paralisação dos caminhoneiros a partir das 7 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã haverá um pessoal aqui de dentro da cidade que vai se mobilizar, que vai acabar juntando com o pessoal que já vai estar lá de forma organizada na Fiat. No dia 8, os caminhoneiros permanecem parados, os moldes continuam iguais, carro, ônibus, carga viva, continua passando normal. E nós faremos a entrega da peça judicial lá do senhor Rodrigo Pacheco. Inclusive eu vou estar lá em Brasília entregando. Sou um dos 4 que está escolhido para levar lá para ele. E aí no dia 8 segue, nós damos pela Constituição 72 horas para ele tomar providência. E aí 6 horas da manhã do dia 13, na segunda-feira, se o senhor Rodrigo Pacheco não der andamento a essa petição popular do povo brasileiro, nós interditaríamos as rodovias, todas. Aí não vai passar carro, não vai passar ração, não vai passar carga viva. Por quê? Porque do dia 7 até o dia 12, todo mundo está vendo, e nós estamos divulgando que se o senhor Rodrigo Pacheco não tomar uma providência, nós vamos fazer interdição total. Aí você vai dizer para mim, mas isso é inconstitucional, o direito de ir e vir. Não, o cidadão pode ir e vir para onde ele quiser, o que não vai passar é o automóvel dele. Se ele tiver de carro, de moto, ele não vai passar. Questionado sobre essas declarações dadas pelo Chicão, o tenente-coronel Silvano Sassinski, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, disse que, abre aspas, estamos monitorando todas as informações e manifestações em nossa área. A nossa missão será de garantir a livre manifestação pacífica e intervir em caso de quebra da ordem se houver decisão judicial. Ou se houver decisão judicial, fecha aspas. É de Canoinhas o primeiro lugar do vestibular da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Gustavo Chique, de 18 anos, tem pai professor universitário e mãe artesã. O estudante de Canoinhas foi a Curitiba em 2019 para fazer o terceirão no curso positivo. Em 2020, já no extensivo e com a pandemia e as aulas remotas, ele voltou para Canoinhas para ficar perto da família. Foi estudando em casa que o Gustavo alcançou essa façanha. O dia em que Canoinhas foi cenário de um filme com a pompa e circunstância de Hollywood. Você que tem 30 anos ou mais se lembra de Yorga, o Homem-Lagarto? Eu fiz o papel do ator principal, no caso, né? E, no caso, eu era um jornalista investigativo. E dessa parte de ser um jornalista investigativo, numa das minhas investigações, eu acabei, digamos assim, pegando uma radiação química e onde eu me transformava no lagarto, no homem-lagarto, no caso, o Yorga, né? Eu lembro, assim, que foi na prefeitura, o teste, e tinha muita gente, assim, uma fila gigantesca, assim, de pessoas que estavam lá, né, em busca de uma oportunidade. Eu fiz uma parte onde a gente fez uma luta, eu com o André, enfim, junto também com o saudoso Ventania, que a gente dizia que era o João, né, o João Milster, né, ele também fez parte desse filme. A ideia de criar um personagem e gravar um teste piloto veio do dublê Michael Belmondo, que já trabalhou em filmes como 007 e O Inferno na Torre. Na época, ele trabalhava em uma emissora de rádio de Canoinhas. Contando suas façanhas e filmes em que atuou, ele reuniu um grupo de pessoas e gravou pelas ruas de Canoinhas as cenas de Yorga, o Homem-Lagarto.
Essa reportagem completa, claro, você assiste neste domingo aqui no J+. Lembrando que todos os dias tem a série de reportagens sobre nomes de ruas de Canoinhas, uma por dia até o dia 30 de setembro, uma comemoração pelos 110 anos de Canoinhas. Um excelente fim de semana, até a próxima!